Senti de compartilhar uma obra que Deus fez alguns anos atrás aqui na loja, sendo que as obras de Deus sempre são renovadas. Era uma segunda-feira, entrou na loja um irmão e uma das atendentes atendia o irmão e eu sentado lá nos fundos numa mesa e de repente aquela atendente gritou: "Irmão Jorge, vem até aqui que esse irmão quer falar contigo." Rapidamente eu vim até a frente e saudei aquele irmão, saudei ele com a paz de Deus, perguntei qual o nome dele, ele dizia: "Meu nome é Sidney." Falei: "De onde o irmão é?" Ele dizia: "Eu sou a 2.000 quilômetros de São Paulo, sou do sertão da Bahia." Falei: "O que o irmão está fazendo aqui?" Ele dizia: "Trouxe um bombardino para o irmão reformar." Eu falei: "Deixa eu ver o bombardino." E do piso da loja ele pegou uma capa do bombardino, colocou em cima do balcão. E quando eu abri o zip da capa, estava lá o bombardino todo amassado, com as curvas coladas com durepox, com bastante furos. E eu dizia: "Irmão Sidney, esse instrumento não dá para reformar, ele está desenganado e para reformar vai ficar muito caro." E ele dizia para mim: "O irmão reforma esse instrumento porque a Irmandade precisa desse instrumento." Eu dizia: "Precisa por quê, irmão Sidney?" Ele dizia: "Lá na roça nós somos em 30 irmãos e só eu que sou músico e toco esse bombardino e a Irmandade me acompanha. Mas faz 3 meses que esse instrumento não sai mais som e a Irmandade não consegue me acompanhar. Então o irmão precisa reformar esse instrumento." Eu dizia: "Mas vai ficar muito caro, irmão Sidney." Ele dizia: "Irmão, reforma ele que a Irmandade precisa desse instrumento." Eu insistia que ia ficar caro e de repente ele falou: "Deixa eu te contar uma história." Levantou a mão e mostrou que um dos dedos dele faltava uma falange. Ele falou assim: "Olha, quando eu era moço aqui em São Paulo, eu perdi a ponta desse dedo numa máquina e por conta da ponta desse dedo, o governo deposita todo dia 30, R$ 79 no banco." De repente o irmão Sidney enfiou a mão no bolso, tirou um cartão com uma senha e falou: "Olha, vai ficar aqui o cartão e a senha. Todo dia 30 o irmão vai lá, saca os R$ 79 e vai pagando a reforma desse instrumento. Quando terminar de pagar, o irmão me manda o instrumento com cartão de volta, mas reforma esse instrumento que a Irmandade precisa desse instrumento." E eu, admirado, perguntei para ele: "Irmão Sidney, o que você faz com esses R$ 79 lá na roça?" Ele falou: "Irmão, todo dia 30 eu saio da roça, vou na cidade, passo o cartão no banco, saco R$ 79, vou lá no mercado e compro R$ 79 de comida. É a comida que come eu, minha esposa e 2 crianças." E eu, admirado, perguntei para ele: "Mas, irmão Sidney, você vai deixar o cartão aqui? Você vai comer com o quê?" O olho dele avermelhou, ele apontou o dedo para mim e dizia: "Irmão Jorge, primeiro é as coisas de Deus, o restante Deus provê para nós. Reforme esse instrumento porque a Irmandade precisa desse instrumento." E naquela hora, Deus me visitou, a presença de Deus desceu entre nós. E naquele momento, irmãos, eu lembrei que há 6 meses atrás chegou um homem bem apessoado aqui na empresa e falou: "Eu sou representante de uma firma importadora de instrumento e trouxe vários instrumentos aqui para você ver." E começou a mostrar aqueles instrumentos. De repente, ele pegou um sax amarelo muito bonito no estojo e falou: "Esse sax eu vou o bombardino amarelo, um bombardino muito bonito amarelo." E falou assim: "Esse bombardino eu vou deixar aqui para você mostrar para os músicos, fazer teste. Esse instrumento é muito bom." E aquele homem me deu aquele instrumento, eu coloquei lá no estoque. E Deus permitiu que caiu um esquecimento em todos. Aquele instrumento ficou 6 meses lá no estoque.
Mas a hora que o irmão Sidney estava falando, primeiro as coisas de Deus, o restante Deus provê para nós, reforma esse instrumento, que a Irmandade precisa desse instrumento. Naquela hora, a voz de Deus explodiu dentro do meu coração e ouvi a voz de Deus que dizia: o bombardino amarelo eu preparei para o meu servo. Eu falei: irmão Sidney, espera aí um pouquinho. Corri lá no fundo da loja, no estoque, peguei aquele bombardino, trouxe dentro do estojo, coloquei em cima do balcão. Quando eu abri o estojo, o irmão Sidney viu aquele instrumento amarelo, o olho dele brilhou. Quando o olho dele brilhou, eu peguei o bombardino e falei com ele: faz a escala. Ele fez de dó a dó, subiu e desceu. Quando ele fez a escala, eu perguntei para ele: você gostou desse instrumento, irmão Sidney? Ele não falou nem que sim, nem que não. Somente olhou para mim e falou: irmão Jorge, você me vende esse instrumento? Eu falei: você quer comprar, irmão Sidney? Ele falou: moço, dinheiro eu não tenho para comprar, mas se o irmão aceitar o bombardino velho como entrada, o irmão continua com o cartão, vai sacando R$ 79. Quando terminar o instrumento de pagar, o irmão manda de volta o cartão. Naquela hora Deus nos visitou, eu olhei para ele e falei: irmão Sidney, Deus preparou esse instrumento para o irmão. Quando eu falei, Deus preparou esse instrumento para o irmão, ele tremeu em cima do instrumento e começou a manifestar em linguagem. E quando ele começou a falar em linguagem, Deus foi tomando todo mundo aqui dentro da loja. Naquele dia nós estávamos um pouco tristes naquela manhã, mas quando Deus foi visitando nós, mandou aquela tristeza embora e todos nós falávamos em linguagem. Mas quando paramos de falar em linguagem, o irmão Sidney continuava chorando e chorava copiosamente. Eu perguntei para ele: irmão Sidney, por que você está chorando tanto? Ele falou: tem razão de eu estar chorando, irmão Jorge, porque nem os R$100 para me pagar o ônibus que vinha da minha cidade para São Paulo eu tinha, mas eu comprei minha passagem fiado. E quando eu comprei a minha passagem, eu entrei no quarto da minha casa com a minha esposa e minhas duas crianças e apresentei a viagem, dizia o irmão Sidney. E quando eu voltei, que eu entrei no ônibus, o ônibus foi saindo, eu ouvi uma voz que gritava: Sidney, ô Sidney. Quando eu abri a janela do ônibus, era minha esposa que vinha correndo atrás. Eu gritei: o que é, mulher? Ela dizia: esqueci de falar para você, mas lá na oração no quarto, na apresentação da sua viagem, Deus mostrou para mim que vai preparar um instrumento amarelo para você lá em São Paulo. E se cumpriu. E eu dizia para ele: agora, irmão Sidney, pega o instrumento novo, deixa o usado aqui, nós vamos reformar e mandar para você. E ele saiu numa alegria muito grande, mas quando ele saiu na porta, ele voltou, olhou para mim e falou: irmão Jorge, Deus que te abençoe. Eu falei: amém, irmão Sidney, mas agradeça a Deus que se Deus não fala comigo, você não levava o bombardino. Ele falou: não tem problema, irmão Jorge, Deus vai te abençoar. E quando ele saiu 2 horas da loja, quando foi 6 horas, a hora de eu fechar a loja, das 2 horas às 6 horas, Deus deu a graça de vender 8 órgãos eletrônicos. Deus me deu 10 vezes o valor do bombardino e o nome de Deus está sendo glorificado. Mas não ficou só aí não. Passou-se uns dias, o telefone tocou, era o irmão Sidney. E as meninas, que atendente, passou para mim o telefone e falou: irmão Sidney quer falar com você. E eu peguei o telefone, saudei o irmão Sidney e falou: irmão Jorge, desculpe eu estar ligando para o irmão, mas eu tenho 2 notícias tão boas para dar para o irmão. Eu dizia: irmão Sidney, vitória sua é nossa vitória, alegria sua é nossa alegria também. Me dá a primeira notícia. Irmão Jorge, aquele cartão de R$79, o governo agora está depositando R$86 na minha conta. Eu dei um glória gostoso e ele também deu um glória lá do outro lado do telefone. Eu falei: Sidney, me conta a segunda notícia boa. Irmão Jorge, cheguei aqui na roça, Deus confirmou eu para cooperador de jovem.
Nós nos alegramos, choramos, se alegramos no telefone, mas não ficou aí 2 anos, ficou só aí não. 2 anos depois, liga o Sidney novamente, Deus tinha confirmado ele para cooperador do ofício ministerial. E eu estava aqui ainda, antes de fechar a loja, senti de fazer esse áudio, porque eu vi naquele irmão Sidney um desejo de servir a Deus acima de todas as coisas, e eu senti de compartilhar com o irmão. A paz de Deus.